gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Esse vídeo vai ser muito forte, porque eu vou contar uma história da minha vida. E antes de começar a assistir o vídeo, já deixa o seu gostei, que me ajuda a recomendar o vídeo para outras pessoas. Se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para toda vez que eu postar vídeo novo aparecer na telinha do seu celular ou do seu computador. Então, onde tudo começou. Eu tinha 9 anos e eu estudava numa escola aqui perto. Eu sofri assédio de alguns meninos. Essa coisa de passar a mão na bunda, falta de respeito. Eu não tinha controle sobre isso. Até falei com os professores, falei com meus pais, mas isso não era tão significante. Então, o tempo foi passando e isso continuou acontecendo. Até que eu gostei de um menino na escola. Desse menino, eu perdi a virgindade muito cedo. E como a minha casa vivia cheia de farra e bagunça, eu, com 11 anos, eu já me envolvi com o álcool. E depois eu conheci um menino, na verdade, com 13, 14, 15 anos eu trabalhava fora como trabalho de verão, aqueles trabalhos que saem no final de ano, como garçonete, com açaiteria, com loja, essas coisas. E eu conheci um menino, e esse menino usava maconha. Aos 16 anos, eu botei meu primeiro baseado na boca. E aos 18, cigarro. E eu conheci uma nova pessoa depois que eu terminei com essa pessoa. Eu fiquei dos 16 aos 18 com ela. E eu conheci uma pessoa que era muito errado e mexia com coisas erradas. Só que eu, por ver a situação, eu não consegui continuar com essa pessoa. Então eu conheci uma nova, outra pessoa que também era errado, só que tinha um carinho, um cuidado que eu não via em nenhuma outra pessoa. E eu acabei gostando dela, mesmo sendo errada. Fiz coisas que não devia, transportando e trabalhando com isso, até mesmo fazendo uso de muita droga, muitas drogas diferentes também. Posso falar crack eu já usei, maconha eu já usei, cocaína eu já usei, LSD eu já usei, loló eu já usei. E eu não me orgulho de falar isso, porque a gente ficou um ano junto e eu fiquei dessa forma. Eu vou deixar a foto aí pra vocês. Eu acabei com a minha vida. Em 2022 eu tive um surto, onde eu via coisas e falava coisas que não tinham sentido. A droga tinha corrompido a minha cabeça, não estava mais eu ali, era outra pessoa, outra mente, outra. Enfim. E eu mudei muito, tive que tomar medicação, fiquei internada um mês no CAPAC, lá em Cachoeiro, Itapemirim. E
logo voltei com essa pessoa, mesmo essa pessoa tendo me destruído, porque eu amava essa pessoa. E então a gente voltou construímos não, juntamos a gente numa casa, a gente alugou uma casa, a gente se juntou. E aí, por raiva, eu voltei a fumar maconha, porque eu só tava tomando os remédios. E aí eu fui dando continuidade até hoje eu tenho 22 anos, até hoje, praticamente, com a maconha. E a cocaína, o ano passado, foi um ano muito difícil para mim, porque eu me envolvi muito e foi muito forte a minha, como é que fala? O meu vício. Eu fazia várias coisas para conseguir a droga e eu, sem sentido nenhum, às vezes perdia a cabeça, tentava cometer suicídio logo depois do uso, que é quando acabava tudo vinha depressão. Fazia as pessoas ao meu redor sofrer, eu sofria, mas eu queria sentir aquele prazer, aquela coisa, mas ao mesmo tempo eu sofria. E durou um longo tempo, até que eu fui internada em outubro do ano passado. Eu saí em dezembro, fiquei 2 meses. E aí eu voltei para casa uma nova pessoa. Comecei a ler um livro que falava sobre Jesus e sobre o começo de tudo e o final de tudo. Esse livro me tocou a ponto de começar a orar, ler a Bíblia, ir à igreja, começar a cortar contato com pessoas que queriam me usar, cortar contato com pessoas que não me agregavam. Eu bloqueei todo mundo, eu me afastei de rua, eu não fui mais pra rua. Eu estava seguindo minha rotina, por mais que cansativa seja não fazer nada, eu não fazia nada, eu só fumava e eu fumava pouco. Até que eu tive uma briga com minha mãe e por causa minha mesmo, de infantilidade, acabei comprando maconha e usando de novo. Dando, eu acho que 3 meses limpa. Então, isso foi muito forte para mim, porque eu fiquei nessa, como é que fala? Nesse uso, nesse vício, e aumentei o volume de cigarro que eu estava fumando. Eu fumava uma carteira por dia e mais de 5 baseados por dia. Então, isso foi meio que atingindo muito a minha mãe. Eu faço tratamento no CAPS-AD desde 2014, se não me engano. Comecei com álcool, depois fui falando dos outros usos. E em 2022 ele começou a passar, o meu psiquiatra, 12 remédios para mim tomar, 12 comprimidos. Depois foi aumentando, mas eu juntando com o uso da droga, da maconha, às vezes da cocaína também, não tomava certo, ou enfim, passei por muitas coisas assim, que eu não sabia lidar comigo mesma e misturava a droga com remédio. Vamos voltar lá atrás. Eu saí da internação, mudei minha vida. Agora eu tô caminhando, que tá sendo muito bom para mim caminhar.
Tô fazendo meus vídeos no canal, que tá sendo muito bom para me distrair minha cabeça. Eu tenho alguns amigos que eu tenho saído com eles. Borelzinho, né, Borel? É vídeo. E tem pessoas que têm me ajudado a sair disso, desse vício, dessa forma de pensar que a droga vai me tirar da realidade, vai fugir com meus problemas, vai me dar a solução. E eu sei que não é bem assim. As pessoas estão me fazendo despertar. Sobre o uso do cigarro, como eu falei, eu colei adesivo. Minha psicóloga falou para eu comer cenourinha. Só que, infelizmente, eu ainda estou fumando e cada vez mais vem a vontade de fumar. E quando isso acontece, eu tenho que tomar um remédio SOS para poder acalmar e não dar vontade de fumar. E chupar chiclete, bala, essas coisas, para não ter aquele pensamento de, pô, vou botar um cigarro na boca só para passar meu tempo. Porque se eu fizer isso, eu faço isso toda hora, toda hora, toda hora. Então, eu engordei muito depois da internação por conta desses medicamentos. E essa pessoa que eu me relacionei, eu fiquei 4 anos com ela, sofrendo, indo e voltando. Eu fiz uma coisa com a minha vida que ninguém esperaria que algum dia eu fizesse ou imaginasse que eu poderia fazer, e acabei indo pro fundo do poço. Eu fui no fundo do poço acho que umas 300 vezes e foi muito forte isso para mim, esse testemunho. Essa pessoa queria o meu bem, mas ao mesmo tempo ela mesma precisava de ajuda e precisa de ajuda até hoje. Só que é uma pessoa que agora ela tem a vida dela e eu tenho a minha. Somos pessoas diferentes, mantemos contato às vezes, mas não tão com tanta frequência. Só para tá tudo bem, acabou. E esse uso de droga, eu tenho fumado picão e às vezes sim eu recaio na maconha, mas eu sei que é um processo que eu vou me libertar ainda, que a minha capacidade de vencer vai ser por Deus e por Jesus, que eu sei que eles vão me tirar dessa, assim como minha força de vontade, eu vou sair dessa. E eu queria passar a mensagem para vocês que droga não é bom, tráfico não é bom, você ver a sua família sofrendo não é bom, você ficar internado não é bom, nada disso é bom. Então, vamos equilibrar a nossa vida e viver da maneira que Jesus quer que a gente viva, uma maneira assim leve, sem coisas erradas no meio, sem bebida, sem droga, sem prostituição, porque são muitas coisas que causam traumas e trazem negatividade para você. Espíritos ruins vêm para você como se fossem demônios, porque cada droga, cada substância, ela, querendo ou não, vem com um imposto. A bebida, por exemplo, quando eu bebia, eu esquecia de tudo que eu fazia, que eu falava. Então, as pessoas se aproveitavam disso. E acabou acontecendo
uma coisa ruim 2 vezes comigo, bêbada, e eu não tive controle sobre isso. Só pude me sentir nojenta, com nojo de mim mesma. Hoje em dia eu me encontro bem melhor do que antes, porque antes eu usava todos os dias, antes de ser internada, às vezes ficava fora de casa dias e chorava, tomava comprimido para morrer, achando que isso ia ser a solução de parar com a droga. Só que hoje em dia eu me vejo limpa da cocaína, não uso mais, mas tô tentando ser uma pessoa melhor, tô tentando buscar Deus, tô tentando fazer propósito, tô tentando ler a Bíblia, tô tentando de diversas formas mudar a minha rotina de antes, porque antes de eu conhecer esse menino que me deu o primeiro baseado, eu era uma pessoa que fazia sobrancelha, unha, cabelo, e eu tinha uma rede social que posso estar mostrando aí para vocês, só que com esse primeiro baseado, ele começou a entrar na vida errada. E aí eu entrei junto, mas não fazia parte. Eu sempre trabalhei na minha vida. E os outros que vieram logo depois só foram para me destruir cada vez mais. Eu nunca achei um relacionamento que, porra, seja bom e me faça bem. Então eu nunca fui realmente valorizada de verdade, porque existia sempre droga no meio. E minha família sempre sofreu muito com isso. Eu sofri muito com isso, tenho muitos traumas. E assim, eu desrespeitava muito meu pai por conta de erros dele, por conta da bebida e dele sofrer a minha mãe. E é isso que eu falo, não se envolvam com pessoas que não te agregam, que não servem para sua vida, que não dá para ter amizade, porque você é a melhor coisa do mundo para Deus. Então, seja você mesmo, mas não se misture com as coisas erradas do mundo, porque isso prejudica muito, prejudica a saúde mental, que hoje em dia eu tenho um transtorno bipolar. Já tive 2 surtos psicóticos, eu falava coisa com coisa, eu fazia coisa com coisa. Minha mãe tem até as gravações no celular dela, eu cavando buraco do nada, eu falando que meu pai estava no céu, eu falando que casei com Jesus, eu falando que eu era a mulher do Comando Vermelho, eu falando que eu trabalhava para não sei quem. Então, assim, isso mexeu muito com a minha cabeça, todas as coisas que eu vivi, aonde que eu morava. E hoje em dia eu tô com a minha mãe, a gente mora junta, ela reformou meu quarto, por isso que tá rosinha. E eu pude vencer essa parte da minha vida, desses 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos da minha vida. Eu pude vencer agora esse tanto de coisa que eu passei, tanto como a drogadição, como a minha vida mesmo, porque hoje em dia eu vejo que as coisas que eu faço são muito mais leves do que eu fazia antes. Antes eu só dormia, eu não tinha ânimo para cuidar das coisas. Hoje em dia eu já faço as coisas em casa, já ajudo minha mãe, já lavo as coisas, lavo a área. E se esse vídeo ficar muito grande, é porque eu tô tentando associar um pouco a minha mente às coisas que aconteceram. Teve idas e voltas esse relacionamento por último que eu tive.
onde ele me prejudicou a ponto de eu ficar magra por conta dos usos da droga, mas ele também precisava ser ajudado porque ele estava da mesma forma que eu, só que quando a pessoa não reconhece, não adianta. E nessas idas e voltas não foram muito boas, porque, querendo ou não, a gente, quando tem a pessoa, a gente acha que tem, quando não tem, a gente sente saudade, a gente sente falta e dói. Dói, o amor dói. O amor não dói. O que dói é o sofrimento que vem do amor. É você gostar de alguém que não gosta de você e não gosta dela mesma. Então, hoje em dia eu me vejo sozinha, muito melhor do que antes. E mudei a minha vida, tô me curando dos meus traumas, faço terapia, vou ao psiquiatra, vou ao psicólogo, tomo meus remédios controlados, tô tentando sair dessa vida de remédio controlado. E para você que vê esse vídeo, acha que tipo assim, pô, ela não passou por nada, mas se eu realmente contasse aqui com detalhes, vocês chorariam de verdade, porque tudo que eu passei foi muito forte para mim. E qualquer pessoa que passaria junto comigo não aguentaria. Então eu fui forte e eu sei que esses vícios que eu tô tendo hoje, eu vou me libertar sim, porque eu sou muito capaz e porque eu preciso lembrar que no passado eu fiquei no fundo do poço por causa disso e por causa de pessoas que não me agregavam em nada. Esse ano eu comecei bloqueando todo mundo, tirando todo mundo da minha vida, as pessoas que não me agregavam. Fui batizada pelo Espírito Santo nas águas. Fui à igreja, caí mesmo, mais de 10 vezes numa igreja. Na outra igreja eu caí de novo, e na outra igreja eu caí de novo. E o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então eu não caía demoníaca, possessiva, enfim, eu caía por fraqueza, como se o meu corpo estivesse fraquejando a ponto de cair. E nisso voltava a levantar livre, com pensamentos bons. E eu passei por muita coisa, eu já morei sozinha, eu já tive um gatinho chamado Nicolas. Ele era tudo pra mim, eu carregava ele pra onde que ele fosse. Tipo assim, eu ia na rua, ele ia comigo. Eu ia na praia, ele ia comigo. Eu andava de ônibus com ele, eu trazia pra casa da minha mãe. Mas ele acabou sumindo. Enfim, foi uma dor muito forte que eu tive. Mas eu fingi que não aconteceu nada com ele, porque um animalzinho, quando a gente perde, a gente sente muita falta. Ele era muito brincalhão, bagunceiro. Eu gostava muito dele. Hoje em dia eu tenho a Cristal. É isso, meu testemunho. Hoje em dia eu tô assim, dessa forma, tomando as medicações, fazendo meu tratamento, ainda com o vício do cigarro e às vezes da maconha, que eu recaio. Mas fé em Deus, que dentro de uma igreja, seguindo uma religião onde eu possa mudar e ter pessoas que
não façam o uso, não sejam do mundo, vão me agregar ainda mais as coisas boas que Deus tem para mim. E é isso que eu mereço. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpa se ficou muito grande, mas é a história do meu passado. Para muitas pessoas que me conhecem, não sabem um terço do que eu passei, não sabem um terço do que falo a meu respeito. Muitas pessoas podem não gostar de mim, muitas pessoas gostam. Cada um tem um meu lado, cada um sabe o motivo real do que aconteceu para eu me afastar, para eu não deixar a amizade continuar. Cada um sabe o que fez comigo, entendeu? E é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.